meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. E desde já peço a você que se inscreva no canal, hein? É importante, ajuda o canal a crescer aí. Estamos aí com 60 mil, valeu, hein? Muito obrigado. E espero crescer mais aí, vamos chegar nos 100 mil. Eita, que Deus quiser vai dar certo. Seguinte, se quiser ajudar o canal, tem o Pix na tela, na descrição do vídeo. Tem o Valeu Demais do YouTube. Ajuda lá e já agradeço a todos que estão dando a força aí no trabalho aí, diário, né? Não para, já faz uns 2 anos que eu tô nessa aí, que não para de jeito nenhum. Todo dia tem vídeo aí. Então, aí vamos falar um pouquinho aí de Copa do Mundo, que falamos Copa do Mundo, mas já vou chegar lá, que é o seguinte, eu vi um vídeo da Jovem Pan, em que os caras estavam discutindo aí a seleção brasileira e o não aproveitamento de todo o elenco. Inclusive o Pedro, que foi o mais questionado ali. Por que o Pedro não está aproveitando? Por que o Tite não aproveita? O último jogo contra a Suíça era jogo pro Pedro. Eu também concordo que era jogo pro Pedro, que é um cara que podia cabecear, que não tinha cabeceador na seleção. É um cara que podia arrumar espaço em... se virar em espaço pequeno, curto, porque o time da Suíça marcava muito. Então era o jogo pro Pedro e o Tite não utilizou, né, velho? E aí os caras estão falando, será que agora, né, que tá classificado, não pode dar uma rodada no elenco? Eu vi aí umas notícias meio por cima que parece que vai fazer isso, vai dar uma rodada e tal, ok. Mas aí o cara entrou num mérito da discussão, da conversa, que eu achei ridículo. E eu vi que o Mauro César Pereira também achou e deu uma paulada no cara depois, com classe, né, que o Mauro César, ele é foda, velho. E ele deu uma cacetada no cara, mas com classe, mas não ficou estranho ainda. Eu vou botar esses áudios aqui, o vídeo, né? Um vídeo com áudio, mas meio modificado para não dar BO para mim, que andou dando BO aí, eu tô com medo de dar mais um. Então, eu dei uma mexida aí, mas escutem, preste atenção, eu vou reagir aqui ao mesmo tempo, que é bem interessante. E, cara, uma coisa assim que eu achei um absurdo o que falou do Pedro, cara. Uma absurda maneira com que o cara tratou o Pedro. Eu fiquei de cara. Vamos colocar aí, só um pouquinho. Coloquei o fone aqui agora, então eu vou me posicionar aqui mais ao lado para botar o vídeo do ladinho aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, já. Pra gente se despedir do nosso Giovanni Chacon, vou voltar com ele, fazer essa pergunta. O Chacon, esse carinha nesse aí, último jogo da fase de grupos, o Brasil já classificado, Chacon, o Brasil já dele, não sei. assegurou a sua vaga nas oitavas de final. Será que nem esse jogo contra Camarões o Tite pode escolher o Pedro para esse jogo, para começar jogando? Olha, não acredito que o Tite vá fazer isso. Talvez ele coloque durante a partida, né, para fazer essa gestão. Eu acho que é importante duas coisas, né? Uma mistura do que você falou no começo, né, Pedro, puxando esse assunto, falando sobre a gestão do elenco. É muito importante fazer isso, você deixar o elenco confortável, dar chance para todo mundo, porque é importante. Por exemplo, vencendo o jogo contra Camarões, tá lá, 2-0 Brasil. Imaginando um cenário, né? 10 minutos finais, eu colocaria o Daniel Alves em campo, colocaria o Pedro. São dois jogadores que depois, quando o calo apertar, não vão ter muito espaço, muito provavelmente. Não serão a primeira opção. Daniel Alves, Pedro. Ribeiro, Daniel Alves. Vamos prestigiar essa galera. Em 2006, Pedro é muito mais jogador. Ele entrou no lugar do Dida em uma das partidas. Pra quê? Pra prestigiar. Isso não acontecia uma troca de goleiros durante partida desde 66 na Inglaterra, na seleção brasileira, no caso, obviamente. Então, prestigiou, o cara conseguiu. Em 2002 ele não entrou em campo, o Rogério Ceni, por exemplo. Em 2006 ele entrou, jogou uma Copa do Mundo, cara. Isso é muito grande, né? Você colocar no currículo, estive em campo numa Copa do Mundo. Para a seleção brasileira, isso se torna mais difícil de acontecer, né? Mas é uma honra enorme, né? Imagina para o pessoal aqui de Equador e Senegal que estão jogando uma Copa do Mundo, né? Que, claro, eles vão fazer uma partida da vida daqui a pouquinho aqui no Califa, né? Então não dá para você fazer esses testes. Se você tem 6 pontos, já tá na próxima fase e tá vencendo a partida, por que você não coloca esses caras? Isso pode acontecer. Então a gestão de grupo é muito importante, Pedrinho. Mas, ao mesmo tempo, eu fico bastante com o que falou o Flávio Prado, né? Eu acredito que a parte tática, e aí isso se eu fosse o treinador, eu ia prezar muito essa parte, né? Jogar a parte tática, concentração, é um torneio de tiro curto, qualquer deslize, tu cai do precipício, você tá andando ali, na beira. Qualquer passo em falso, cara, já era, não tem recuperação.
entendeu? Claro que na fase de grupos é uma caminhada, você tá um pouco mais para dentro, o precipício tá para lá, ainda mais a seleção brasileira. Mas quando você chega na fase de mata-mata, cara, é na linha que você tem que andar. É a corda bamba e você atravessando ali o precipício. Então, cara, um passo em falso, você se deu mal, né? Então, pra que arriscar? Agora, você tá vencendo 2-0, Passo em tá falso, seguro o colocar jogo, o Pedro. você sente que o jogo tá seguro, aí você coloca pra prestigiar, pra fazer essa gestão de elenco. E aí eu volto naquilo que eu disse, concordo com o Bernardo Ramos, né? Eu acho que o Pedro ainda tem espaço em um time menor da Europa. E Olha o que ele começa a falar. Várias possibilidades. Por exemplo, Liga Francesa. Ele não vai ter espaço no PSG, por exemplo. Mas por que ele não vai ter espaço no Nice, né? Ele vai viver bem ali na Côte d'Azur, ali na parte Olha a sul merda da que o cara França. tá Ele falando. vai ficar bem ali, sabe? Vai ter uma boa qualidade de vida. Na Espanha, por exemplo, ele não vai ter espaço no Barça, não vai ter espaço no Real Madrid, não vai ter espaço no Atlético de Madrid. Mas por que ele não aparece numa Real Sociedad? Entendeu? Ficar ali brigando por uma vaga em Europa League, brigar na própria Europa League, né? São torneios importantes a nível internacional, né? Ali na Europa para esses times médios, né? Então é isso, é o tamanho de cada jogador. Eu acho que, eu dando a minha opinião, um pouquinho do que cada um falou, eu vou tentando moldar aqui a minha fala. Mas tá eu louco. acho que assim, Pedro tem chance na Europa ainda, em clubes, né? Talvez assim, aproveitando, consegue 10 minutinhos, faz uma boa apresentação, não precisa necessariamente fazer o gol, mas uma boa apresentação. Acho que isso já faz assim, um time médio lá da Espanha, um time português, né? Sei lá, um Sporting, por exemplo. E aí Portugal já é uma liga mais aberta, assim, com equipes de um escalão inferior. Ou, por exemplo, é que a Alemanha não tem a cultura de contratar brasileiros, mas a própria Itália, novamente. Então, uma equipe média lá da Itália. Vamos contratar esse rapaz aí. Ele é bom, a gente tem espaço aqui para um camisa 9 e tal, não sei o quê. Ele joga direitinho, se movimenta ali, ele é um cara alto, ali, boa cabeçada e tal. Entendeu? Olha o cara, tem velho. espaço. Vamos ver o que acontece e se o Tite dá essa chance aí. Eu, se eu fosse o Tite, daria uma chance se a partida tivesse garantida no dia 2 já, com uma vitória encaminhada. Pedro é um bosta, pelo jeito. Muito obrigado, João Meia boca. pela sua participação. Você retorna Salva a gente, durante Mauro toda a programação César. esportiva Salva nós. da Jovem Pan. Meu Deus Vamos colocar agora nessa roda o Mauro César Pereira. O Mauro que acompanhou o futebol, ontem Brasil 1, Suíça 0. Pedro é ruim. O Mauro, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. Mano, médio. E eu queria saber a sua opinião sobre o Pedro. Será que no jogo de ontem... Salva nós. O jogo não pedia um jogador da característica do Pedro para tentar quebrar aquele bloqueio da Suíça? E aí, Mauro César, bem-vindo aqui ao Bate Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu acho também que ontem, eu acho que o que aconteceu é que o Tite ele tem ali uma maneira de gerir o grupo, que eu acho que é um defeito que ele tem para uma Copa do Mundo, que é essa fila que ele estabelece, né? Então, assim, o Bruno Guimarães, ele pode estar bem, mas o Fred tem mais tempo de casa, foi titular por muito tempo, então o Fred tem que jogar. Para você ver que o Fred não vai funcionar, então ele coloca o Bruno Guimarães. Aí o Bruno Guimarães pode ganhar a posição. O Gabriel Jesus, né, já está chegando ao número... Já até perdi a conta, quantos jogos de Copa do Mundo. Nenhum gol ele fez. Não marca 11 jogos, se não me engano, lá na Inglaterra. Mas o Gabriel Jesus, que ele não é um mau jogador, tá? Não é um mau jogador, mas o Gabriel Jesus não é o artilheiro, o homem de área. Ele é um bom atacante, muito bom atacante. Mas ele não é um homem de área. O jogo de ontem acho que pedia, de fato, uma presença física maior na área do time suíço. O Pedro é um jogador com essa característica. Se ele optasse pelo Matheus Cunha, seria o Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, ou algum outro jogador que ele eventualmente convocasse para essa função. Mas ele segue uma linha aí da qual ele não abre mão. Eu acho isso uma bobagem, ainda mais na Copa do Mundo. Não foi preciso, o Brasil venceu o jogo, mas talvez, não por ser o Pedro, tá? Mas a característica dele fosse realmente adequada para aquele momento, para aquele jogo. Agora, sobre o que vocês estavam falando agora, né? Queria só fazer uma ressalva. Esses times todos aí que o Chacon citou, nenhum deles vai contratar o Pedro, porque o Pedro não está à venda e não vai ser vendido por uma bagatela. E esses times não pagam mais do que 20, 30 milhões, não pagam 20, 30 milhões de euros no atleta. E o Flamengo não vai vender o Pedro por qualquer 12, 13 milhões, custou 14. O Pedro recusou 20 do Palmeiras. O Pedro está na Copa do Mundo, não é para ser vendido. O Pedro está na Copa do Mundo para fazer gol pelo Brasil, para ajudar a seleção brasileira. E voltar para o clube dele e ficar jogando no clube dele, que é o Flamengo. E lá ele vai ficar. Só vai sair se acontecer uma proposta de um clube que invista mais alto, que se encante com o futebol dele, se porventura ele for a campo e tiver um bom desempenho na Copa do Mundo, ou até alguém que venha observando
a capacidade do rapaz. É interessante observar que o Vlahovic, que foi depois vendido pela Fiorentina por 70 milhões de euros para a Juventus, os dois estavam juntos no elenco da Fiorentina. E os dois estavam... O Pedro quase não jogou, o Vlahovic fazia pouquíssimos gols. E a Fiorentina apostou no Sérvio, e apostou certo, né? Porque vendeu o Pedro recuperando o dinheiro que havia investido. No final, os italianos queriam mais dinheiro, mas quando emprestaram o Flamengo, fixaram o valor. E aí o Flamengo comprou por 14, que tinha saído bem no Flamengo, então eles já sabiam que ele valia mais, mas era tarde. O Flamengo comprou ele por um valor que estava estipulado no contrato de empréstimo, né? O valor estipulado ali para a compra definitiva dos direitos. E eles apostaram no Vlahovic e fizeram muito bem, porque o Vlahovic andou a marcar muitos gols. Não joga na seleção da Sérvia, também não sabemos porquê, né? É um grande mistério. Joga só o Mitrovic, que perdeu gols ontem e tudo mais. E foi muito bem negociado em seguida com a Juventus, né? E está aí na Copa do Mundo. Mas eu acho que poderia ter entrado o Pedro ontem. Mas acho que o mais importante ontem para o Brasil é que o Brasil não fez um jogo nota 10, mas fez um jogo satisfatório contra uma seleção difícil. É isso, sim. O vídeo se prolonga ali, tem bastante coisa que ele fala ainda, mas do Pedro já não fala mais nada, até... Rapaz, mas o carinha lá, até esqueci o nome dele. Não quero nem saber disso aqui, que é o nome dele. Cara, o cara acabou com o futebol brasileiro, acabou com o time do Brasil, acabou com o Pedro. Velho do céu, botou o Pedro no mesmo patamar ali do Daniel Alves. Time médio, time pequeno. Meu, esse cara, velho, não gosta de futebol brasileiro, deve olhar só pra Europa. Só deve assistir Premier League, só isso que o cara vê. Futebol brasileiro, foda-se, cara. Isso não é legal, velho. Isso me deixa revoltado, porque, cara, quem que faz o futebol da Europa? São sul-americanos, muitos sul-americanos. Tem de tudo, né? Tem africano, tem... Porque o futebol europeu mesmo é uma bosta. Vamos falar a verdade. O europeu mesmo não sabe jogar bola. Só dá porrada e cruzamento e cabeçada pra dentro do gol. Só isso que ele faz. O jogo deles é esse, é marcar, dar porrada e cruzamento para a área. É o futebol inglês, sempre foi assim. Eles mudaram alguma coisa por quê? Por quê? Olha os jogadores que estão lá. É isso que é o ponto. Entendeu? Hoje tem o Haaland, né? Um pouco melhor, mas quem que é? Messi, né? Vai lá, Neymar, que tá lá no Paris Saint-Germain. Tem um monte de jogador, né? Tem um monte de nome assim que eu não conheço muito bem o futebol de lá, mas pelos jogadores que a gente sabe, a seleção da Argentina inteira na Europa, a brasileira tá inteira praticamente lá. Cara, as seleções da Sul-Americana, né, do Uruguai, tem um monte de jogador lá também. É o que faz o futebol europeu. Europeu é uma porra, velho. Europeu é porra nenhuma. E aí o carinha fala um monte de... porque o Pedro podia jogar no time médio, no Nice. Fica aproveitar lá. Vai te ferrar, velho. Nossa, eu me enjoei a hora que eu vi isso aí. Falei, não, vou ter que fazer um vídeo pra falar isso aí. Nossa, cara, eu não sei se você concorda comigo ou não. Opinião é democrática. Eu sou um cara democrático. Você coloca a opinião aí no comentário. Você não concorda comigo, beleza. Eu já vi uns comentários do cara no outro canal aí, me arrebentou, mas ó, eu sou um torcedor, tá? Que gosta de futebol e gosta de falar de futebol, apaixonado por futebol. É isso, e gosto de valorizar o futebol do Brasil. Eu adoro o futebol brasileiro, que eu acho muito sem graça, sério mesmo. Futebol europeu, né, como eu falei aqui, né, feito por sul-americanos, africanos, é maravilhoso ali, né? A tática, a física, né? Mas a habilidade mesmo não é europeia. Não tem, vamos falar a verdade. Tem um Haaland lá que é um cara rápido, força física forte, né? É um puta de um jogador, acho que vai ser um dos melhores jogadores do mundo, mas eu não trocaria um Haaland pelo Vini Júnior. Pode falar o que for, tá? Tem o Dudu, o Scarpa, vamos ver como é que o Scarpa vai ser lá. Cara, sim, posso estar exagerando, mas, cara, pelo amor de Deus, gente. O cara acabou com o futebol brasileiro, acabou com o Pedro. Pode arriscar. Que arriscar, mano? O cara ia entrar e ia resolver, velho. Se o Pedro tivesse entrado nesse jogo aí, ia fazer uns 2 gols no mínimo. De cabeça ainda. Mas é isso. Valeu? No mais, tudo tranquilo. Coloca no comentário o que você acha aí. Eu fiquei revoltado com o cara falou. E o Mauro César também não gostou, pelo jeito, né? Ele foi mais... né? Deu uma porrada no cara, uma cacetada boa, né? Tinha que dar. Valeu aí. Muito obrigado a quem acompanhou até agora. Vídeo longo pra caramba, mas é legal a gente falar dessas coisas aí. Valeu? Até mais.